Então vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus, a equipe superior, que sempre tem nos auxiliado nessa caminhada. E nesta noite com mais uma doutrinária, trazendo o tema Em Busca da Verdade, com César Lírio, de Feira de Santana. Rogamos ao Mestre Jesus, luz, paz e harmonia a todos nós presentes. E também te pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que passam por certas situações de dificuldades, de várias maneiras. Principalmente aqueles irmãos que passam por situações de guerra, onde irmãos encarnados, ainda atrasados, traz essa contenda, mas que a tua bondade, Senhor, ilumine essas criaturas e assim possam dar um freio nessa situação e assim dando as condições necessárias para que cada um possa ter a sua tranquilidade, a sua maneira de prosseguir a caminhada com amor e se dedicando ao trabalho da tua luz, Senhor. Abençoa, protege, fortaleça todos os nossos irmãos, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E com você, César. Muita paz, Deus proteja. Que assim seja. Muito obrigado, senhor Adalberto. Obrigado sempre pelo convite. E que o Mestre Jesus, os bons espíritos, sempre nos ilumine e guie as nossas consciências, abra nossos corações, que ele disse, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que ele estaria entre nós, né? Que a gente possa sentir verdadeiramente em nossos corações essa presença do amor do Cristo, dos bons espíritos que estão todos os dias nos influenciando no caminho do amor, no caminho do bem. E aí a gente traz hoje, eu vou apresentar aqui, para a gente ir acompanhando, para aqueles que não estão vendo, não tem problema, vai acompanhando a minha voz, tá? Tá conseguindo ver aí, seu Adalberto? Tá ok, né? Tudo ok. Então, meus irmãos, o tema de hoje que nós trazemos é um livro de Joana de Ângeles, chamada Em Busca da Verdade. A gente vai trazer, claro, algumas pinceladas desse livro, com o tema de forma mais simples, né? Mas convido a todos aqueles que assim desejarem se aprofundar mais, que possa ler, que é um livro fantástico e nos traz essa busca, eu botei essa imagem aí, né, de estarmos nos esculpindo, da gente usar o nosso esforço para retirar esses excessos de nós mesmos que não nos acrescenta mais, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, para revelar a verdadeira face do nosso ser, de quem nós somos como criaturas divinas, criaturas espirituais. Então, é um processo de construção de nós mesmos. E Joana, através da benignidade de Divaldo Franco, traz, né, com bastante profundidade. Esse livro é um livro da série psicológica, né, dos 16 livros. Esse é um dos mais recentes até, né, Em Busca da Verdade. E aí eu convido a todos para que aqueles que desejarem se aprofundar mais, que possam ler. Então a gente vai estar trazendo um pouquinho. E quando a gente fala da verdade, em busca da verdade, né? Que verdade é essa? Essa verdade de nós mesmos, o que nós somos, da verdade divina que o Cristo veio trazer. E lá em João, ele traz aquela passagem, né, de que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um trecho que está lá em João 8,
E aí traz justamente Jesus falando que todos aqueles que haviam crido nele, ele diz que se permanecerem na palavra dele, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecendo a verdade, essa verdade os libertará. E aí Jesus continua logo depois e fala que em verdade lhe digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado, né? Então, o que ele traz? Ele traz essa finalidade de conhecermos essa verdade da vontade do Pai, conhecer as verdades divinas, as verdades do amor, das leis de Deus que está registrados nas nossas consciências e muitas vezes ainda nas nossas vaidades, nos nossos orgulhos, nas nossas vontades, a gente termina trazendo sofrimentos e dores nesse processo de educação de nós mesmos e de aprendizado. Então, por isso que ele traz, então, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, ou seja, todos aqueles que erram, todos aqueles que falham nesse processo terminam sendo escravos dos seus próprios erros. Então, por isso que a doutrina espírita, ela vem justamente trazer que nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos e agimos. Então, essa verdade que nos liberta, a vontade realmente que é a vontade divina. Então, muitas vezes, eu sempre falo que quando eu estava, minha filha era bem pequena e estava aprendendo a orar, e aí no trecho que ela falava, né, que seja feita a vossa vontade, né, a vontade do Pai. Aí ela não sabia ainda essa coisa de vossa, nossa, da pessoa, né, de segunda, terceira pessoa. Aí ela, não, que seja feita a nossa vontade. Eu, não, filha, a nossa não, a vossa é do Pai, né? Mas às vezes nós somos assim, teimosos, queremos fazer as nossas vontades, torcendo para que nossa vontade seja a vontade do Pai, né? Quantas vezes nós teimamos em algumas escolhas equivocadas, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades. Então, a gente vai um pouquinho trazer esse contexto, né? E o contexto que Joana nos traz de o que verdadeiramente nós somos. Essa mistura de dualidade entre seres ainda em processo de aperfeiçoamento, onde nós somos ainda luzes e sombras, onde nós ainda acertamos em busca, mas também erramos muito. Então, o que nós verdadeiramente somos? Às vezes ainda estamos nos descobrindo, nos aceitando. Muitas vezes nos cobramos demais por algo que às vezes não somos. Às vezes cobramos do outro aquilo que também muitas vezes não somos. Então essas dualidades que aí Joana nos traz, a gente vai estar falando um pouquinho. Mas antes da gente falar de verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós queremos impor o que achamos, as nossas verdades ao outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes achamos como o detentor da razão e achamos que as nossas verdades muitas vezes estão muito longe das verdadeiras verdades de Deus. Então a gente tem que entender esse processo e ainda somos míopes na nossa ainda ignorância, na nossa ainda pouca moralidade, ainda não conseguimos enxergar muito além, né? Senão não estaríamos num planeta ainda de provas e expiações. Muitas vezes a gente achando, né, que somos grandes coisas moralmente, somos espíritos ainda tão atrasados, saímos de planetas primitivos para um planeta ainda de provas e expiações, ainda estamos tentando chegar num planeta de regeneração. Há tanto
um caminho ainda para percorrer, tantas verdades que o Pai ainda nos tem para mostrar, o amor, o perdão, a compreensão, a benevolência que nós precisamos ainda desenvolver e aprender. Então, quando eu trago essa imagem, que é uma historinha oriental que fala que o rei traz vários cegos, né? E aí traz um elefante e pede para que cada cego desse pudesse descrever aquele elefante. E cada um pega num pedaço desse elefante. Um pega na tromba, a outro na orelha, o outro na cauda, o outro, né, na perna. E aí depois, cada um, na sua percepção, vai falar, né, para o rei como é um elefante. E aí o cara da cauda diz que ele é fino, né, que parece uma cobra. O que abraçou a barriga diz que não é nada daquilo. Na verdade, um elefante é muito grande e, né, parece um barril. E o outro pega na orelha e diz, não, que isso, né? Um elefante é algo fino, parece algo de abanar, né? E cada um, na sua visão míope de um pedaço daquela grande verdade, vai achando que é o detentor da razão. E muitas vezes a gente percebe que cada um olha de algum jeito, de acordo com as suas experiências, de acordo com as suas vivências, e que, na verdade, nenhum deles tem a plena visão do que ainda é realmente um elefante. Então, eu trago isso para a gente ter cuidado quando nós nos colocamos como detentores de razão e achamos que conhecemos uma verdade absoluta, em que somos ainda aprendizes. E a importância de nos colocar como eternos aprendizes, né, com a humildade de reconhecer que ainda sabemos muito pouco e estamos nessa jornada de aprendizado. Então, que a gente sempre entenda que o outro tem algo sempre a acrescentar, e por mais que as visões sejam diferentes, né, é preciso respeitar a visão de cada um, o momento de cada um. O que a gente pode pegar é aquele conhecimento do outro para que nós possamos aumentar ainda mais a nossa capacidade. Então, é só algo para a gente nos alertar nessa busca desse conhecimento que nós estamos o dia a dia. E cada vez que estudamos mais, cada vez que nós buscamos, nós percebemos que menos a gente sabe, né? O ignorante, aquele que acha que já conhece muita coisa, ele na sua própria egoísmo e vaidade, ele se fecha. E a gente pode aprender com todos os dias. Então, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta qual é o meio prático que o homem tem de resistir à atração do mal e de se melhorar. E aí os Espíritos vêm e traz a necessidade do conhecimento de si mesmo. A necessidade da gente nos entender, porque é muito difícil a gente mudar aquilo que a gente não conhece, ou aquilo que a gente sequer reconhece. Se eu não reconheço a minha vaidade, o meu orgulho, como eu vou mudar? Como eu vou transformar e me esforçar para me melhorar em algo que eu sequer consigo me enxergar, né? Então a gente precisa ter o conhecimento e a busca interior de nós mesmos para tentar entender o que nós precisamos nos melhorar em nós mesmos. E aí o processo da busca, do autoconhecimento, muitas vezes o que nós sabemos é uma pequena pontinha do iceberg, e existe toda uma questão
embaixo, que ainda está obscuro no nosso inconsciente, tantas coisas envolvidas de processos encarnatórios que nós vivemos, das nossas experiências que estão nesse nosso espírito, nesse nosso inconsciente, tantos medos e traumas, tanto dessa encarnação, da nossa infância, do processo que nós já vivemos, como tantas experiências encarnatórias anteriores, toda essa bagagem é o que forma o nosso espírito. E baseado nessa nossa concepção, nós vamos reagir de uma determinada forma. Então, nossas ações e nossos pensamentos são baseados em todo esse histórico de vivência que nós chegamos até aqui. Então, Joana nos traz que nós vivemos num processo de conflito de nós mesmos, de uma bipolaridade, de que nós somos essa luz, mas também dos nossos erros, das nossas sombras. Então a gente fica nessa dualidade. Muitas vezes vamos para o centro, a gente brinca, né? E aí coloca nossas asinhas de anjos, né? Gentis. E quando voltamos para as nossas casas e vemos as pessoas que nós muitas vezes não gostamos, não nos afinizamos, aí nós mostramos às vezes uma outra face. Tem pessoas que às vezes a gente lida e mostra uma das nossas personas, uma das nossas máscaras, uma das nossas faces, e nós somos uma pessoa ótima e maravilhosa para aquela, né? Às vezes para outra pessoa que nós só mostramos um lado mais grosseiro, nós somos a pior pessoa do mundo para aquela pessoa. E às vezes quem nós somos? Nós somos essa pessoa maravilhosa que alguém diz, nós somos essa, né, pessoa terrível que aquela outra, o vizinho, ou aquela pessoa que não gosta da gente, né? Porque a parte boa, meus irmãos, de ter um inimigo, ter uma pessoa que não gosta da gente, né? Lembrando que as pessoas podem não gostar da gente, nós devemos, né, não deixar de gostar de ninguém ou odiar alguém, mas os outros têm as suas escolhas. Mas o que nós percebemos quando alguém não gosta da gente é que ela é sempre verdadeira, né? Ou seja, ela não vai passar pano e vai dizer para te agradar. Ela vai te dizer o que ela acha na sua cara, né? E você vai agradecer. Você vai tirar a parte, né, que não serve ou a parte que ela quer te atingir, mas pegar a parte que é verdadeira, a parte que muitas vezes somos grosseiros, a parte muitas vezes que nós somos também, né, das nossas sombras. E aí, às vezes, eu tenho o que eu acho que eu sou, tem o que eu verdadeiramente sou, o Deus e o Jesus vai saber, aquele que as pessoas acham que eu sou, nessa confusão e nesse entendimento, né, de dualidade do que eu verdadeiramente sou, porque muitas vezes a gente busca nos conhecer e a gente se surpreende com as nossas próprias ações, né? Então, quem eu vou escutar? Quem eu vou? O César bonzinho, o César que faz caridade, ou aquele César também que às vezes se chateia, que às vezes é indiferente, que às vezes, né, não é agradável a todos. Quem sou eu? Então a gente fica nessa busca, porque nós precisamos nos esforçar. Eu sempre digo que quando somos verdadeiramente bons, quem é verdadeiramente bom não precisa se esforçar, porque já é. A gente só se esforça para aquilo que ainda não conseguimos ser, não conseguimos conquistar. Porque se eu faço algo que já é verdadeiramente meu, é tão de forma natural que não preciso se esforçar para aquilo ser. Se eu preciso me esforçar em algo, é porque eu estou num processo ainda de construção, né? Então, como estamos ainda nesse processo ainda de imperfeição momentaneamente,
num planeta ainda de provas e expiações, ainda num planeta onde o mal ainda impera sobre o bem, a gente precisa reconhecer aonde está esse mal, onde está essa imperfeição que está em nós mesmos, porque muitas vezes nós queremos transferir as responsabilidades das nossas ações para as outras pessoas. Então, vivemos nessa dualidade. E qual é o que nós vamos alimentar? É aquele César caridoso, bondoso, ou aquele César que também é imperfeito, que também se chateia, que também, né? Quem eu vou alimentar? Mas é preciso entender que nós somos esses dois. Porque muitas vezes a gente quer jogar um pano e apagar aquele que nós somos. E é como se a gente tivesse um braço e não quiséssemos esse braço, como se a gente não aceitasse ele e a gente quisesse arrancar aquele braço. Só que aquele braço faz parte do nosso corpo. Então é preciso que a gente compreenda e entenda. E aí Joana vai nos trazer alguns pontos em relação a essas questões. Então essa dualidade entre, né, a gente vive entre nós mesmos e na própria sociedade entre o ser e o ter, uma sociedade cada vez mais a gente trabalha para possuir coisas materiais, para buscar confortos e satisfação dos nossos prazeres. Então nós confundimos o que é felicidade do que é prazer. Nós confundimos a busca de um prazer instantâneo através de compras, através, né, de fazer algo que instantaneamente vai trazer uma alegria temporária, uma questão hormonal, porque isso é biológico, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, já vem hormônios que vai para o nosso cérebro e nos traz um sentimento de prazer temporário. O problema, quando isso vem de um vício, vem de alguma coisa, a gente tem que fazer, ele passa rápido, então a gente tem que ficar toda hora fazendo. Então, se a gente tem um vício de uma compulsão, por exemplo, de uma compra, quando compra, isso traz um prazer. E aí, logo passa e você tem que fazer de novo isso, e várias vezes, e entra num processo vicioso e compulsivo para alimentar aquele prazer. Trazido por vazios existenciais, vazios que queremos preencher onde verdadeiramente nós somos e queremos substituir pelo ter. Então a gente precisa verdadeiramente entender. E Joana, em outro livro, O Ser Consciente, ela traz algo interessante, né? Que ela diz o seguinte, que nós ficamos esmagados por conflitos que não amainam de intensidade, ou seja, que não diminui, que não, né? Que não diminuem, que não abaixam, né, de intensidade. O homem moderno procura mecanismos escapistas de fugas que em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior. Olha o que ela traz, né? Do aplauso e da admiração social. Embora os sentimentos permaneçam agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação, né? Olha o que ela traz. A gente nessa busca das satisfações exteriores, de ser, né, agradável, de buscar e das fugas das verdadeiras essências que nós somos, nós nos pintamos o nosso espírito, né? De muitas vezes uma tinta ou algo, uma maquiagem, né? Que nós não somos. E nós ficamos aflitos porque não somos aquela maquiagem. E aí a gente se assusta quando a gente tira e descobre o que às vezes nós verdadeiramente somos. E isso cria uma insatisfação, uma angústia de entender o que nós verdadeiramente somos. E essa luta é uma luta contínua.
E ela fala o seguinte, que muitas vezes nós queremos arrancar de nós mesmos. Só que ela traz que essa batalha, ela não deve ser combatida como um inimigo, mas ele precisa ser visto, orientado, esclarecido, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente o bem-estar pela conquista realizada interiormente. Olha o que ela traz. Então, no lugar de eu buscar externamente essa alegria e essa felicidade através daquilo que verdadeiramente não nos acrescenta, né? Ela traz o bem-estar causado pela satisfação da consciência tranquila, da consciência bem feita, no sentido de criaturas espirituais que nós somos, e quando começamos a fazer verdadeiramente aquela vontade do Pai. O que precisamos verdadeiramente fazer, que começa a nos preencher, e aí isso verdadeiramente preenche, esse alimento espiritual nos sacia, e aí a gente para dessas angústias, desses vazios existenciais, quando nós buscamos aquilo que verdadeiramente não nos preenche. Então, hoje, ter bem-estar, ter saúde, né, é um processo complexo e integral do ser, né? Quando a gente diz hoje que nós estamos bem, estamos com saúde, né, isso já lá na OMR, na Organização Mundial, OMS, desculpe, na Organização Mundial de Saúde, já dizia que saúde era um estado de completo bem-estar, físico, mental e social, e não só ausências de doenças. E aí hoje nós trazemos ainda um outro campo, que é o bem-estar físico, mental, social e o espiritual, né? Porque esse está envolvido com todos os outros. Então, estar bem verdadeiramente hoje, com saudável, é estar todos esses campos também de formas equilibradas. Esses pilares do nosso ser integral. Então, Leon Denis já falava lá no Problema do Ser, Destino e da Dor, né, que não há progresso de nós mesmos sem essa observação de si, que é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoar. Olha, né, que Leon Denis justamente fala, como é que eu vou mudar, como é que eu vou concentrar o meu foco, a minha atenção, se eu não sei o que eu preciso mudar, se eu não sei o que eu preciso transformar, se eu não sei o que eu preciso aceitar momentaneamente em mim, que eu tenho hoje, para eu poder passar para outro estágio, né? A gente sempre fala do arrependimento. Lá no Céu e Inferno, Kardec e os Espíritos nos falam que a gente precisa 3 coisas para reparar as faltas. É o arrependimento, a expiação, né, e a reparação. Então, o arrependimento, porque ele nos traz essa consciência que há preciso mudar, que é preciso fazer diferente daquilo que nós fazíamos. A expiação, porque temos que ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e temos que colher o que plantamos, né? E a reparação, porque não é somente não fazer ou não fazer mal, mas é necessário fazer o bem, né? É necessário fazer tudo de bom que nós podemos fazer, porque só assim nós reparamos todo o mal que nós, no nosso processo de aprendizado, fazemos. E para isso, como eu disse, como ainda não somos, nós precisamos nos esforçar, ter vontade. Aí está lá na questão 909, né, que a gente podia vencer as nossas más inclinações,
Mas precisamos de quê? De vontade, fazer esforços, ter disciplina, observarmos, nos refletirmos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. É assim que Santo Agostinho fazia, no complemento da questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele fazia todos os dias questionando a consciência dele, o que ele tinha feito, todos os dias. Então, isso é trazer a consciência, o que nós verdadeiramente somos e fazemos, e corrigir as nossas ações, que muitas vezes nós estamos no processo automático da vida, estamos repetindo os padrões e comportamentos que nos trazem, que vão nos trazer, se não já trazem ou que vão trazer dores e sofrimentos, né? Para que nos lembre de mudar de postura. Muitas vezes não precisamos deixar chegar a este ponto do sofrimento, que é um carteiro, né? O sofrimento é simplesmente um carteiro que vem dizer assim, algo precisa ser mudado. Então era para a gente ler aquilo e mudar a postura. Só que muitas vezes ficamos ainda nos abraçados com aquela carta e demoramos no processo de transformação, de entendermos isso. Então, muitas vezes essas mudanças nos trazem medo, nos trazem angústias, e o esforço que nós temos que fazer, né, muitas vezes é muito grande. Então a gente precisa verdadeiramente ter confiança, como o próprio Cristo falou, que teremos aflições nessa vida, mas que tivéssemos ânimo, tivéssemos fé. Então essa imagem aí, eu sempre coloco e lembro, né? Tem uma imagem, a primeira, de um veículo no escuro e com o farol ligado. E é como se eu saísse de Feira de Santana aqui para ir agora encontrar seu Adalberto aí em Conceição do Almeida, né? E tá escuro. E Conceição do Almeida é uns bons quilômetros, né, seu Adalberto, daqui de Feira de Santana. E aí eu saio com o meu carro e a primeira coisa que, como está muito escuro, que eu vou fazer é ligar o farol. Só que o problema é que meu farol só vai clarear por 30 metros, 40 metros. E eu não vou conseguir enxergar seu Adalberto daqui, a tantos quilômetros de distância. E às vezes, na vida, nós somos assim. Por não enxergar além, nós temos medo. Só que é preciso coragem. E eu preciso dar a partida de um carro e acelerar. E magicamente, a cada metro que eu vou acelerando, outro metro vai se revelando. E de 30 em 30 metros, mesmo com a minha visão míope, limitada de 30 metros do meu farol, se eu tiver coragem, fé e acelerar o veículo da minha encarnação na direção correta, né, que o Cristo deu a sua vida para nos direcionar como guia e modelo, eu consigo chegar aí em Conceição do Almeida daqui a algum tempo, enxergando de 30 em 30 metros. Então, meus irmãos, às vezes, nós queremos enxergar tanto além que ficamos paralisados, querendo enxergar mais. Então, muitas vezes a gente tem que se esforçar, ter fé, acreditar na espiritualidade e fazer a nossa parte e acelerar esse carro. Porque muitas vezes nós ficamos parados e olhando para os retrovisores da vida, como está aí essa imagem, olhando para o passado, que já passou, que não podemos mudar, revivendo situações e cenas, nos lamentamos e nos culpando de coisas que a gente não consegue mais mudar, sendo que o para-brisa do carro é enorme.
Por isso que o retrovisor é tão pequenininho que é só para servir de referência do que nós passamos e olhar para frente. É por isso que nós esquecemos das vidas passadas, porque se a gente fosse lembrar de tudo que nós vivemos em tantas encarnações, nós ficaríamos paralisados de tanto horror que nós vivemos, que nós fizemos, e esqueceríamos de olhar para frente. Por isso que ele coloca pequenos retrovisores nos nossos inconscientes, para a gente, né, nos recordar, mas só daquilo que é necessário, porque nós precisamos olhar para frente, olhar para o nosso processo encarnatório, para as nossas jornadas e o que precisamos mudar de hoje para frente, porque não conseguimos mudar mais o que passou e das nossas vidas passadas, mas precisamos fazer todo o bem que possamos fazer nesse momento para reparar os nossos erros, perdoar todos aqueles que erraram conosco, como gostaríamos também que os outros nos perdoassem, como Cristo nos falou. Então, qual é a nossa prioridade nesse processo encarnatório? Aí tem aquela passagem aí de Marta e Maria, que está lá em Lucas, né? Que estava lá, Marta e Maria recebem Jesus e os discípulos, e aí Maria fica lá, né, as duas irmãs, e Maria fica lá quietinha nos pés de Jesus, querendo ouvir a boa nova, todas aqueles conhecimentos de Deus. E aí Marta estava naquele corre-corre de servir as pessoas, de pegar água, de fazer, né? Nos cotidianos do dia a dia, de lavar os pratos, de ver. E aí ela se incomoda, que Maria estava lá, e aí você vê como nós somos muitas vezes Marta, né? Ela se incomoda com aquilo que vai reclamar com Jesus, né? Jesus, vai lá, dá uma prensa em Maria, que está aqui me deixando com essas atribuições. Aí vem Jesus, né, com seu amor, mas com o seu processo educativo, né? Marta, Marta, né? Por que tanta atribuição? Por que tanta desgaste? Por que tanto pequenas coisas, né? Por que se importar com tanto? Sendo que Maria escolheu aquilo que não poderia ser retirado, a melhor coisa, a melhor parte. Então, muitas vezes, nas atribuições da vida material, a gente se enche de tantas pequenas coisas que nós temos que fazer, que nós esquecemos o essencial e o que é mais importante, que está sendo derramado todos os dias sobre nós e não conseguimos enxergar nas atribuições, que nos perdemos dentro de nós mesmos e esquecemos o que é importante. Por isso que eu mostro essa imagem aí, como se essas bolas de ping-pong aí, as goodzinhas, fossem coisas essenciais e importantes nas nossas vidas, e o arroz seriam tantas coisas pequenas que nós colocamos. Se eu colocar todo o arroz primeiro nesse vaso, que seria a nossa encarnação, o nosso tempo, o nosso dia, ou seja, 24 horas, que é limitado, e eu encho de arroz, quando eu fosse pegar as coisas que são importantes, né, as bolas importantes da família, da religiosidade, né, do estudo, da caridade, da fraternidade, e aí tentar se colocar, não cabe, porque eu enchi de coisas fúteis, inúteis, que não me acrescenta. Agora, se eu derramo todo esse excesso, coloco as coisas importantes primeiro e depois eu encho com as pequenas coisas, eu garanto que dentro das minhas 24 horas, tudo que é importante está lá dentro. E eu não esqueci nada.
Algumas pequenas coisas vão ficar de fora. Em vez de assistir 3 novelas, talvez só dê para assistir uma. Né? Em vez de eu ir para todos os jogos do Bahia, talvez eu só consiga ir para um jogo no mês. Né? Mas se eu quero assistir todas as novelas e para todos os jogos do Bahia, eu não vou conseguir dar uma palestra, eu não vou conseguir ir para o centro, eu não vou conseguir fazer uma caridade, eu não vou conseguir ler um livro, eu não vou conseguir ajudar um amigo, fazer uma visita, aquilo que verdadeiramente pode nos ajudar. Não estou dizendo que não podemos ter um lazer, né, um hobby, mas desde que isso não preencha todo o nosso tempo e nos tire aquilo que é essencial. Né? Meu Bahia vai jogar daqui a pouquinho, né? Em Salvador, eu podia estar em Salvador, mas eu escolhi estar aqui, escolhi estudar, escolhi estar conversando com vocês, meus irmãos, né? Porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos, então quando eu falo para vocês, eu estou falando uma verdade para mim também. Então a gente tem que fazer muitas vezes escolhas. Então eu vou tentar ir para o jogo de domingo, porque hoje minha prioridade era estar aqui, falando com vocês, né, sobre esse tema tão importante. Então, Jung, né, que nessa série psicológica, Joana traz muito, né, ele diz uma coisa interessante, que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por se tornar conscientes da sua escuridão. Olha o que ele traz, né? A gente fica imaginando como seres de luz. Aí ele diz o seguinte: precisamos reconhecer a nossa escuridão, reconhecer o quanto, né, temos nossas sombras, o quanto nós temos que nos mudar, porque só reconhecendo as minhas vaidades, os meus orgulhos, né, é que eu posso me libertar deles. Porque enquanto eu ainda não reconheço, enquanto eu só acho que eu sou um ser de luz e não tenho a minha imperfeição, eu vou continuar escondendo aquilo que eu não quero ver, que eu não quero enxergar. E, novamente, como eu mudo aquilo que eu não reconheço, que eu não me aceito? Então, a primeira coisa é, eu sou realmente uma pessoa egoísta e preciso me melhorar. Estou assim aqui agora e começo a me trabalhar dia a dia, pouco a pouco, nessa jornada de aprendizado. Então, muitas vezes, uma pessoa não mudou, mas já reconheceu a necessidade de mudar. Aí você pode dizer, mas ela, né, continua a mesma pessoa. Ela só faz pedindo desculpas e coisa. Mas ela está muito mais próxima da mudança do que aquela que sequer reconhece. Né? Então, Joana, em outro livro da Psicologia da Gratidão, né, ela fala mais uma coisa profunda e interessante, né? Que ela diz o seguinte: todos aqueles que são portadores de sombra, e aí ela afirma, e todos o são, porque ela sabe das nossas condições, né, morais que estamos aqui nesse planeta. O único que pode não ter aqui é o próprio Cristo como um ser de luz perfeito. Mas nós estamos nessas jornadas ainda, convivendo com as nossas luzes e as nossas sombras, né? Então ela continua, em vez de compreender na condição do processo de crescimento, ou seja, sabermos aonde nós estamos nessa condição moral, reconhecendo o que fizemos de bom e o que precisamos melhorar, né? Experimenta uma certa forma de vergonha. Olha só, em vez da gente compreender na condição, né, do processo de crescimento, a gente fica com constrangimento, vergonha, e a gente procura disfarçar aquilo das nossas sombras e daquilo que nós não queremos reconhecer em nós, né? César, palestrante, espírita, né, tem sombras,
é egoísta, né? Sim, né? Se eu não me reconhecer nisso, eu vou ficar tentando esconder algo que eu verdadeiramente não sou ainda. E ela fala o seguinte, que esse comportamento de não aceitação do que nós verdadeiramente somos, as luzes e nossas sombras, nossos defeitos, nos dá lugar a uma sociedade hipócrita. Olha o que ela traz, artificial e incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. Né? Uma sociedade de aparência, que todo mundo fica hoje numa rede social tentando mostrar uma face que ninguém é. Como se o tempo todo nós fôssemos alegres, bonitos, né? Aí tem uma pessoa que para tirar uma foto daquela do Instagram, tirou 50 para aproveitar uma, né? Mas mostrou só aquela face. Só que muitas vezes as pessoas estão ficando depressivas porque veem dos outros só essa parte e acha que ela é a pior pessoa do mundo, porque todas as pessoas são felizes e têm tudo, né? Quando a gente começa a entender o que nós somos e o que as outras pessoas também são, né? Todos com seus problemas, com seus traumas, com suas dificuldades, independente das condições financeiras, das condições, né, sociais, a gente começa a nos entender melhor. Então, Freud, ele trazia uma coisa interessante, que a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Olha só, fugir do que a gente não quer ver é a maior forma que temos de nos escravizarmos daquilo mesmo que a gente não quer encarar, né? Então, meus irmãos, é preciso aceitar, reconhecer o estágio evolutivo que nós estamos, as condições que nós temos, para que a gente possa verdadeiramente buscar uma transformação e nos esforçar, lapidando nós mesmos, nossos corações, com aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser lapidado. Mas aí, quanto mais eu tenho conhecimento desses excessos, mais eu posso focar aonde precisa ser retirado. É como um check-up que a gente vai no médico e a gente diz que está com uma dor, mas é preciso passar informações. O médico não chega lá, olha para você, faz uma receita, te entrega e você vai para casa, né? Não é assim que funciona. Você vai dizer o que está acontecendo, o que você está sentindo. O médico vai trazer a necessidade de fazer exames, porque quanto mais conhecimento e informação ele tenha daquela patologia, mais eficiente vai ser o medicamento que ele vai te dar. Assim também as nossas vidas. Quanto mais o check-up do conhecimento que nós temos de nós mesmos, a gente pode tomar a medicação e fazer o esforço necessário para a cura dos nossos males espirituais, das nossas dores. Né? Porque Leon Denis, no mesmo problema do ser, destino da dor, nos traz essa questão das nossas dores. E ele diz que Deus, ele lembra que nessa terra aqui de aprendizado, essa escola que nós estamos aqui na materialidade, né? Então ele diz o seguinte, ao lado de alegrias raras e fugitivas, olha só o que ele nos traz. Temos dores frequentes e prolongadas para nos fazer sentir que nosso mundo, que estamos aqui hoje, é um lugar de passagem
e não um ponto de chegada, onde achamos que chegamos aqui no processo encarnatório e achamos que estamos de férias, querendo viver os prazeres materiais, né? Então ele fala gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Então, meus irmãos, né, nós somos esse constante transformação. Estamos pintando esse nosso quadro de nós mesmos, da nossa essência, entendermos cada vez mais o que nós somos, reconhecermos aquilo de bom que nós temos, mas reconhecer também tudo aquilo que nós precisamos ser mudados na nossa próprio egoísmo e vaidade. Porque, volto a dizer, se não tivéssemos e se não reconhecemos isso, não éramos para estar aqui numa prova de mundos expiações, era já para estar em mundos felizes. Mas estamos ainda muito longe. Estamos ainda nessa jornada de aprendizado, ainda no estágio ainda primário da moralidade. Para chegarmos à faculdade, ainda tem muita jornada pela frente que a gente precisa aprender e aceitar nessa jornada. Então, para terminar, meus irmãos, na questão 625, né? Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia, que é a resposta mais curta, né? Jesus. Os próprios espíritos trazem. Então, quando a gente quiser entender verdadeiramente as nossas ações, os nossos pensamentos, lembremos desse exemplo, desse homem que veio aqui num processo missionário para nos ensinar o verdadeiro caminho, quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, esse caminho de amor e de aprendizado, de amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, né? Então, ele diz que não veio para os sãos, mas para todos os doentes, esses que têm sombras, esses que precisam e se reconhecem ainda na sua imperfeição, no esforço que nós precisamos para nos melhorarmos e tomar, como essa imagem aí, um medicamento de uso contínuo que alivia todas as dores e os problemas do corpo e da alma, que é o medicamento do Evangelho, do Cristo, todos os dias. E esse não tem contraindicação. Todos podemos e devemos tomar, porque muitas vezes, quando estamos bons, bem, o que é que a gente faz? Guarda o remédio, né, na caixinha e vai viver nossas vidas, até sentirmos as dores novamente e corre para pegar a medicação. Então, que tomemos todos os dias essas pílulas do Evangelho do Cristo, dos bons espíritos que nos guiam, que nos iluminam, para que a gente possa acender a nossa lâmpada, a nossa candeia sobre o alqueire e não sob, para ficar escondido, porque a função da candeia é iluminar. E ao mesmo tempo que nós acendemos a nossa e iluminamos nós mesmos, conseguimos iluminar todos aqueles às nossas voltas, para ajudar aqueles que também querem acender, mas precisam de um pouco de luz para enxergar. Então, que sejamos esse instrumento de amor e de iluminação de nós mesmos, enquanto podemos ajudar os outros, porque para isso que aqui também chegamos, para sermos úteis, para sermos um instrumento
e não como uma figueira estéril, egoísta, que só suga os nutrientes do solo para si mesmo. Porque uma boa árvore, ela tem que dar frutos, e nenhuma árvore dá frutos para si próprio, ela dá para alimentar e satisfazer aquela volta. Então, meus irmãos, que sejamos um instrumento do amor de Deus, dos bons espíritos, nos polindo de todos os excessos, das nossas sombras, mas reconhecendo e não querendo arrancar aquilo que ainda nos pertence, que ainda está em nós, mas reconhecendo e aceitando primeiro, para que nós podemos deixar de ser aquilo que precisamos transmutar, transformarmos intimamente. Então é para isso que nós estamos aqui. Então que os bons espíritos não desistam nunca de nós, que a gente possa cada vez mais escutá-los, que a nossa vontade seja também a vontade do Pai, como o próprio Cristo dizia, que quando ele falava, não era a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então que a gente possa cada vez mais entender e fazer que as nossas vontades seja também a vontade do Pai, uma vontade de amor, de transmitir luz, caridade e benevolência por todos os lugares que a gente possa ir. Nos nossos trabalhos, nos nossos lares, aos nossos amigos e familiares, que sejamos um instrumento, mesmo reconhecendo as nossas sombras, mesmo entendemos que somos imperfeitos momentaneamente, porque Deus não criou a gente defeituoso, né? Deus criou a gente ignorante para que no próprio processo de aprendizado tenhamos, né, o nosso merecimento nessa construção de nós mesmos, de aprendermos a entender o verdadeiro amor que o Cristo nos deixou e que estamos aqui nessa jornada aprendendo. Então, senhor Adalberto, muito obrigado. Sempre deixar aí uns minutinhos aí para quem quiser contribuir, né, e acrescentar. Nós que agradecemos. Estamos realmente em busca dessa verdade. Ela, pouco a pouco, a gente vai se libertando de todas essas amarras que ainda está dentro de nós. E o próprio Jesus disse que era para a gente transportar as montanhas. E realmente a gente imagina montanha, um monte de pedra, mas o que ele quer dizer é exatamente tirar de dentro de nós esse peso que ainda existe, do orgulho, da vaidade, da prepotência, que não podemos tirar de uma vez só. Isso já faz 2025 anos que ele colocou o Evangelho na nossa consciência, e a cada dia a gente vai mudando uma coisa, tentando mudar. Saímos de um vício tal, o orgulho a gente vai diminuindo, vaidade, sempre a gente tirando algo de negativo de dentro de nós, aproveitando os ensinamentos do Evangelho. Então, muita paz, que Deus abençoe. Agradeço mais uma vez. E tem mais pessoas que também desejam fazer alguns comentários. Muita paz. Parabéns, César. Excelentes reflexões. Louváveis. Parabéns mesmo. Gratidão, Darcy. Senhor Adalberto, né? Pela oportunidade. E é isso mesmo, senhor Adalberto, né, Darcy? Às vezes a jornada já é difícil, né? Não é fácil. Como ele disse, teríamos aflições, mas como ele disse, né? O jugo dele é suave e o fardo é leve. Então o problema é que nós, às vezes,
nos carregamos, sobrecarregamos, né, demais na nossa mochila existencial, carregando pedras, né? Quando a gente deixa de perdoar, quando a gente leva os nossos ódios, os nossos conflitos, né? A gente vai carregando isso e pesando nós mesmos, né? Então é preciso se liberar, se libertar, né, dessas amarras, dessas cargas, né, para a gente realmente conseguir andar com passos mais largos no nosso processo evolutivo, né? E isso é uma jornada dia a dia, a cada vez mais, mas que possamos realmente ter a consciência, como Santo Agostinho fazia todos os dias, desligarmos o botãozinho do piloto automático do processo encarnatório e nos questionarmos, né? Quando formos dormir, o que é que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa, quem a gente precisa ter pedido perdão, né? Chegar no outro dia de manhã cedo já, meu irmão, me perdoe, né? Eu te falei isso que não deveria, né? E o que eu podia ter feito de bom, então a gente ter essa consciência todos os dias. Então, é uma jornada maravilhosa e todos os dias devemos agradecer quando abrirmos os olhos de manhã, porque Deus nos dá uma oportunidade de mais um dia de estarmos aqui encarnados para fazer essa vontade e fazer essa transformação de nós mesmos. Então, que a gente possa, né, valorizar cada dia do nosso processo encarnatório como realmente um instrumento de educação e de aprendizado e polimento, com esforço, com disciplina, com vontade, né? Muito obrigado, Nosso Gustavo. melhoramento só depende de nós mesmos, né? Única e exclusivamente da gente. Verdade, Daci. E nós transferimos tanto, a gente gosta tanto de transferir responsabilidades, né? É difícil a gente assumir, então sempre a culpa é do outro, é do vizinho, é da esposa, é do filho, né? É do chefe. Nunca é culpa nossa. E aí a gente transfere a responsabilidade do nosso processo encarnatório ao outro. Quando o outro mudar, quando o outro fizer isso, e aí a gente vai perdendo tempo, né? Quando a gente começa, e o Espiritismo nos dá isso, né? O Espiritismo pega e entrega a chave do processo encarnatório e a responsabilidade só para você. E diz, meu irmão, né? Agora você não tem mais quem culpar, né? Só depende de você a sua transformação. Nem o pobre do obsessor que nós abrimos as portas, né? E fizemos aquilo, né? É nossa responsabilidade, que podemos pedir perdão e reparar todos o mal com o bem. Então continua na nossa mão, né? Então, quando a gente pega essa chave, né? Então a gente só olha para frente e acelera o carro, porque a gente precisa avançar. Cristo, os bons espíritos nos aguardam de braços abertos a cada passo de amor que nós damos. Então, que aceleramos, né? Que confiamos em Deus e façamos a nossa parte nessa grande jornada de educação e de aprendizado, né? Boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, sabe o que eu estava lembrando aqui, César, e os meus outros irmãos? Como é bom a gente, na imperfeição, pôr a culpa no outro, né? Outro dia eu perdi o controle da TV e minha neta passa aqui todo dia de manhã, né? Eu tive que ligar para ela e falar, você viu o controle? Porque só nós dois que entramos aqui, você que perdeu o controle da TV e depois estava embaixo do sofá. Entendeu? Então você vê a nossa pequenez, né? Como a gente é pequena, a gente não quer assumir. Mas também, gente, Raul Teixeira fala que é difícil ser espírita, né? Eu acho que é difícil ser humano. Porque a gente não veio aqui, por exemplo, assim, numa reencarnação. Eu vou lá, eu vou trabalhar o perdão, né? Aí você vem numa reencarnação, a gente trabalha o perdão, a gente sai daqui vitorioso. Vamos falar que sai vitorioso. Mas a gente tem que trabalhar um todo. Tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar, né, a aceitação do outro. Então, gente, provavelmente nós não vamos sair daqui
vencedores, não. Provavelmente nem sei quantas reencarnações nós vamos precisar, né? Mas realmente, gente, eu particularmente, hoje, né, conhecendo o Espiritismo, eu vejo o quanto que a gente é imperfeito, que a gente tem que melhorar para a gente mesmo. É que nem você falou, Sara, a gente vai no centro, né, tudo bonzinho, ali, oi, tudo bem, como você tá? Você quer aquele beijinho para lá, para cá. Aí chega em casa, né, qualquer coisinha às vezes irrita, né? Cadê o que aprendeu lá no centro? Cadê aquela bondade que estava lá? Que a gente muitas vezes trata o de fora e não trata a pessoa que convive conosco, né? Então, são coisas que nós temos que trabalhar no ser humano, e eu falo para vocês, eu não sei vocês, para mim é difícil ser espírita, como é difícil ser humano também, entendeu? E é isso, gente. Tem mais. Então já passo para César, peço para ele fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus proteja a todos. Mais uma vez, gratidão, Sr. Adalberto, gratidão a todos pelo tempo, pela disposição, pela bondade e caridade, né, de estar aqui e nos ouvir e participar, né? Então, fechar os olhos e para nos concentrarmos ao que verdadeiramente é importante aqui. De nos direcionarmos a Deus, aos bons espíritos, sermos gratos pela grande oportunidade de estarmos aqui encarnados, lembrarmos de todo o planejamento reencarnatório que passamos para estar aqui, para fazer o que viemos fazer e queremos voltar, não com a vergonha daquilo que deixamos de fazer, mas que possamos voltar com a consciência tranquila de que foi feito o melhor que possamos dar na nossa condição evolutiva. Deus espera o melhor de todos nós nas condições que estamos agora, que é uma grande obra, não é feita uma obra de construção civil, se juntar vários engenheiros, a obra não sai do lugar. É preciso que tenha o servente, o pedreiro, o eletricista, o encanador, todos nas suas condições que estão fazendo a sua parte para fazer a grande obra da criação de Deus. Então ele também precisa de todos nós, nas condições que possamos dar hoje, mas que possamos dar o nosso melhor. Sabendo da nossa sombra, daquilo que precisa ser mudado, mas que pouco a pouco, reconhecendo e assumindo a responsabilidade do que nós somos, é que nós vamos mudando, andando e transformando cada vez mais o nosso espírito, nos iluminando de tudo aquilo que a espiritualidade, que Deus, que o Mestre Jesus, que a doutrina espírita veio nos trazer e esclarecer aos nossos corações, às nossas consciências. Há tanto, meus irmãos, a fazer. Há tanto conhecimento e informação já dada que possamos nos esforçar cada vez mais para praticar, agir, pensar em função do amor e do bem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Ilumina todos os nossos caminhos, nos livras de todo o mal, principalmente aquele mal que ainda reside nos nossos corações. Sejamos instrumento do teu amor, do teu perdão, a todos os lugares que
que a gente possa ir, mas reconhecendo as nossas sombras, reconhecendo o que precisa ser disciplinado e mudado, porque estamos aqui no processo de educação e de reconhecimento do ser espiritual e divino que nós somos, filhos e criação do próprio Deus. E como não existe nenhum espírito igual ao outro, que possamos entender a importância que o amor do próprio Deus derramou sobre cada um de nós. Que possamos valorizar essa grande oportunidade, levando esse esforço das nossas ações a todos aqueles à nossa volta. Que Deus nos abençoe, a todos os familiares, hoje e sempre. Que assim seja.